E hoje, boa noite a todos, pessoal. Nós estávamos conversando um pouquinho antes da gravação, mas agora, então, a gente vai direto para o nosso assunto. Bom, nossa aula hoje vai ser a introdução à informática, realmente do começo, bem inicial mesmo. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, da história da informática hoje. Depois a gente vai passar por alguns conceitos de informação, de dados, e falar alguma coisa sobre hardware e bem pouquinho hoje sobre software. Nas próximas aulas a gente vai desenvolver mais esse conteúdo, e amanhã, que nós temos aula também, eu vou fazer também uma presencial de pelo menos 1 hora, tá? Acho que 1 hora, ou no máximo 1 hora e meia, e deixar para vocês fazerem a atividade. Mas amanhã a gente vai continuar esse assunto, e vou mostrar também o inventário amanhã, tá? Vou deixar para amanhã porque eu quero ter mais tempo hoje para mostrar o conteúdo inicial primeiro para vocês. Então, deixa eu só... Opa! Mais tarde existe a chance de você também fazer uma prova no CRB junto com complementação do diploma. Ah, verdade. Verdade, viu, Euder? Tem essas possibilidades, sim. De tornar como um bacharelado fazendo complementação. É verdade. Vou então compartilhar minha tela. Eu preciso que vocês me falem, pessoal, porque agora que eu botei a tela aqui, eu não enxergo mais vocês, né? Vocês conseguem enxergar a apresentação aqui? Sim, professor. Consegue, né? Deixa eu botar para apresentar. Então, bom, eu sou o professor Renato Almeida de Oliveira, eu sou bacharel em Sistemas de Informação pela UBRA, aqui de Paraná, né? Na época era UBRA ainda. Sou mestre em Administração, também sou especialista, né? O grau de especialista pela Fundação Getúlio Vargas, em gerenciamento de projetos e também em governança de TI, tá? Governança de tecnologia da informação e comunicação. Então, essas são 4 pós-graduações, né? Então, eu estou fazendo já outra aqui, são 3 pós-graduações, então eu estou fazendo a 4ª agora de docência como complementação. E é isso, a vida do professor é essa também, é não parar de estudar, tá, pessoal? Bom, hoje a gente vai falar, então, como eu já tinha comentado, um pouquinho da introdução de informática, um pouquinho mais de hardware do que de software hoje, primeiro, alguns componentes do computador, uma definição de dados, informação e conhecimento, periféricos e dispositivos de entrada e saída. A introdução aqui, eu vou falar um pouquinho da história, e depois a gente comentar um pouquinho dos paralelos com a atividade do professor de ciências biológicas, como ele, nesse momento, ele então, impactado, né, pelas tecnologias, hoje em dia. Então, inicialmente, contando um pouquinho da história, antes de começar pelas datas, eu quero falar para vocês que a história da computação, ela é precedida pela história de 2 coisas. Uma da contagem, que é muito antiga na civilização humana, né? Nas civilizações, aliás, do ser humano. Então, é uma coisa desde, pelo menos aí, a gente sabe que entre 12 e 8 mil anos atrás, o ser humano, né, ele deixou de ser caçador-coletor apenas e passou também a ser fazendeiros, né, a ser cultivadores da terra. E com isso, eu vou ficar um pouquinho tirânico voltando, pessoal, para poder o pessoal que vai entrando, tá? E aí, com isso houve um impacto muito grande na sociedade. Normalmente, o que acontecia? Quando você é caçador-coletor, você não precisa de muitas atividades como contagem, você precisa sim de habilidades de caça, apenas. Mas não de contar, de armazenar grãos, de saber quanto tempo você vai passar em estações, embora que o caçador e coletor ele também saiba das estações,
porque senão ele morreria, né, numa neve, num inverno muito severo ou num calor muito forte. Mas a gente vai ver que, na verdade, o fazendeiro, quando se torna fazendeiro, cultivador do solo, ele começa a ter regras maiores, como saber mais ou menos o tempo, quanto tempo passa, e aí vai haver na nossa civilização, né, na história do homem, muitas coisas como conhecer as estrelas, astronomia, que lá é uma forma rudimentar, primeiro, de ver em que época do ano uma estrela sai, em tal horário, por exemplo, quando o sol está se pondo, qual é a primeira estrela que sai, em que posição ela está no céu, aquela posição está ligada com o quê? Está ligado com chuvas, está ligado com neve, está ligado com seca. Então, aí começa, então, a gente ter realmente que fazer um controle muito maior, né, do que a gente tinha. Principalmente de contagem, porque a gente tinha que contar grãos, tinha que saber mais ou menos quanto grão era necessário para uma família, para uma quantidade certa. E óbvio que nessa época houve muito, as pessoas erravam mais do que acertavam, porque não conheciam um procedimento científico, ainda não existia, né, procedimento científico. E isso é o que fez com que durante tantos milhares de anos fosse tão delicada a vida do ser humano, e ele tivesse uma população tão pequena na Terra. Então, a partir daí, a gente tem, então, os primeiros indícios de contagem, normalmente referente a gado, referente a ovelhas, e aí já, né, em termos arqueológicos, encontram lá, por exemplo, contas, né, não sei se vocês viram, se vocês já viram isso, mas até mesmo contas de colares antigamente, que eram contagens também. E registros escritos, os primeiros registros escritos, dando conta de, eu emprestei ali, ou então eu vendi 2 ovelhas para o fulano de tal, que tem que me pagar em 6 meses. Então, ele tem que me trazer ou outras ovelhas, ou ele tem que me trazer tantos grãos, algumas coisas. Então, esses registros, eles começam a acontecer. Mas tudo isso é uma parte de contagem, tá? Não é uma parte de informação automática, de informática. Então, o conceito de informática, ele começa a surgir a partir aqui de 1642, ou seja, o Brasil, depois de descoberto, tem apenas 142 anos, né, de país, mas já naquela época se desenvolviam as primeiras máquinas que tentavam, né, trazer informações de forma automática. Então, em 1642, a Pascaline, do filósofo, cientista da época e várias outras coisas, porque naquela época uma pessoa acumulava muitas funções científicas, né, fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Blaise Pascal, ele cria então a Pascaline. Ela é uma máquina de somar e subtrair que ele idealiza. Ele não vai construir essa máquina, tá? Ele faz ela em modo, vamos dizer, de pensamento. Então ele projeta direitinho, ele faz os desenhos, ele descreve como ela funcionaria, mas ele não chega a fazer lá, então, ela, sozinho. É somente em 1671 que Leibniz, ele vem e pega, né, e melhora, né, adiciona, então, a máquina de Pascal, o recurso de multiplicação e divisão. Então, ele começa ali a modificar o desenho para adicionar essas outras operações, mas até ali também a gente, pelo menos na história, a gente não tem uma máquina desenvolvida que faça, mesmo que ela não tivesse eletricidade ainda, porque nessa época, ainda para vocês terem uma ideia, embora o homem já conhecesse o raio, já notasse que existia, né, eletricidade estática, que alguns fenômenos assim, ele ainda não dominava cientificamente a eletricidade. Em 1671. Ele apenas sabia fazer truques com a eletricidade, mostrar a algumas pessoas. Então é somente, para você ver o pulo que a gente dá, em 1823, é que Charles Babbage, né, Charles Babbage, como chamam aqui no Brasil, e a Condessa de Lovelace, ela é muito importante no desenvolvimento da informática, porque essa mulher aqui, a Condessa de Lovelace, nessa imagem aqui, que vai ser a primeira programadora de uma máquina de computador do mundo. Ela é a mãe da programação de todos os computadores do mundo. É ela quem cria, né, quem desenha todo o primeiro código de programação. Então, Charles Babbage, ele
junto com ela, né, ela é muito inteligente, ela é filha de Lord Byron, para quem estudou em português, em literatura, na época do romantismo, lá na Inglaterra, o Lord Byron era o príncipe do romantismo, e ela era filha dele, e numa relação meio conturbada, ele não queria conviver com ela e com a mãe dela, então elas conviviam em outra casa, ela queria conviver com o pai, mas o pai era meio arredio ali, não queria conviver muito com as outras pessoas, porque ele tinha outras prioridades, vamos dizer, infelizmente, mas mesmo assim, ela, por ser também aristocrata, né, por ter posses muito bem, ela estudou bastante matemática, ela até esteve à frente da época dela estudando isso, quando a maioria das mulheres na época não estudava qualquer coisa, se dedicava exclusivamente ao lar e fazia algo em literatura. Mas ela não, ela se dedicou profundamente à matemática, criando, né, a primeira programação de computadores. Então, eles começam a construir a máquina, né? Ela inspira, então, uma série de equipamentos, né, desenvolvidos depois. Eles não conseguem fazer ela chegar ao finalzinho de funcionamento, mas eles conseguem que ela faça, que ela, através dos programas que ela desenha, né, que a Ada desenha, que é essa Condessa Lovelace, é Ada Lovelace Byron, se não me engano o nome dela, e ela começa a, então, essa ideia deles, né, começa a se proliferar nessa época. As pessoas acham incrível aquilo que estava iniciando, embora que eles não tivessem terminado. Mas mesmo assim, por ser uma máquina que foi descrita cientificamente, Charles Babbage e a Condessa Lovelace, né, Ada King, ela ficou, então, na história como a mãe da programação e ele o pai do computador, porque ele fisicamente fez o computador. Ele desenhou a parte de engenharia, né? Então, em 1880, vem Hermann Hollerich e ele cria, então, a máquina para tabular o censo nos Estados Unidos. Ele é contratado pelo governo americano. O governo americano tem um problema de sempre fazer o censo, né? Ele não consegue fazer isso automatizado, e é uma confusão, porque as pessoas vão registrar o censo ali, mas não tem uma máquina no final, tem que botar as famosas mulheres calculadoras, na época eram as mulheres que, ou homens também, mas a maioria eram mulheres que iam lá fazer cálculo mão a mão, somar todos os cartões, todos os formulários, aliás, que vinham, e aquilo ali dava uma divergência, confusão, algumas vezes não dava 100% certo, embora que tivesse um grau bom de acerto. Então, o governo dos Estados Unidos, vendo tudo isso e vendo já surgir a tecnologia de máquinas automatizadas, ele então faz uma licitação, um processo de licitação, para contratar alguém que possa construir uma máquina que automatize esse processo, que ele possa colocar cartões perfurados registrados e que ele possa, então, fazer a soma do censo dos Estados Unidos. Então, Hermann Hollerich, ele faz isso, né? Ele consegue, então, entregar, e ele também, então, vem se tornar o fundador, ali, sócio fundador da IBM, né? Então, junto eles criam, então, até hoje, uma das maiores companhias de informática do mundo, que é a IBM Corporation. Opa, vou voltar um pouquinho aqui. Então, a partir do censo, né? Então, em 1906, né, depois desse processo ali, principalmente, eu omiti uma parte aqui, pessoal, mas eu vou falar para vocês, é que, em paralelo com o censo que estava acontecendo nos Estados Unidos, desde o século XVIII, né, na passagem do século XVIII para o século XIX, dois cientistas muito importantes vinham trabalhando com eletricidade, com a parte de eletricidade e eletrônica. Mas era a eletricidade antiga, que a gente chama. Essas duas pessoas que vinham trabalhando muito, principalmente no eletromagnetismo, eram Michael Faraday, tá, que inicialmente era uma pessoa sem treinamento científico, ele não teve condições financeiras para fazer o equivalente da época a uma faculdade, a um curso de engenharia, então ele foi ser assistente na universidade, como assistente de laboratório, e via, né, assistia todas as aulas, e ele simplesmente foi a pessoa que, mesmo sem ter essa formação, ele conseguiu simplesmente desvendar tudo a respeito do eletromagnetismo, menos, porque ele não tinha uma formação matemática muito forte, a parte de matemática. Mas ele decifrou, principalmente até hoje, todos os segredos da época que as pessoas não entendiam direito a respeito do eletromagnetismo.
E aí, então, ele é convidado para se tornar um dos professores lá da universidade, né, em Cambridge, lá na Inglaterra, Cambridge, se não me engano, e aí, até mesmo convidado para a Sociedade Real, né, da Inglaterra, e se tornar um dos cientistas. E então ele conhece o professor matemático brilhante, o que hoje é que fala, então, físico brilhante, chamado Maxwell. Então, ele e Maxwell, eles vão criar as teorias, né, matemáticas incríveis até hoje, que depois deles vem Einstein com as teorias de Maxwell, né, de Dirac, de todos os outros, e fundam também a parte da mecânica quântica, né? Einstein depois fica meio chateado com a mecânica quântica, mas mesmo assim ela se desenvolve a partir de todos os estudos dele do efeito fotoelétrico lá, né, que é reconhecido, ele tem o prêmio Nobel. Então, todos esses estudos combinados fazem com que em 1906 a gente comece a ter então a eletrônica moderna. Tá? Então a gente começa a entender processamento, comunicação e armazenamento de dados. Embora que uma máquina em si, que seja capaz de fazer isso da forma como a gente entende hoje, ela ainda não era possível naquela época, mas ela era bem estudada para ver e desenvolver a partir do que veio ali do censo americano. Então ela era um pouco viável, né, através de mecanismo eletromecânico, inicialmente de válvulas, né? E aí a gente vê aqui esse engenheiro americano, né, Lee De Forest, que ele vem aqui, ele inventa, então, a válvula eletrônica. Então, essa passa a ser o primeiro passo, né, para você conseguir fazer um computador. Porque um computador, ele precisa, basicamente, trabalhar com números em binário, não na notação que a gente está acostumado, que é a notação decimal, os números de 1 a 9, né, de 0 a 9, são 10 números, mas numa forma que fosse mais fácil de calcular e mais precisa, né, que é a notação binária que só tem zeros e uns. Então, quem permite, primeiramente, haver esses cálculos é a partir do desenvolvimento da válvula de Lee De Forest. Então, ele tem aqui um exemplo aqui, ó, da válvula que ele inventou. E a partir dele, então, né, passa a Primeira Guerra, e a Primeira Guerra ela tem basicamente a inovação tecnológica dos rádios, né, a comunicação de rádio através dos desenvolvimentos de pesquisa de Hertz e Marconi, né, do italiano Marconi. Então, mas na Primeira Guerra ali a gente não, tudo era estudado em termos de informação, mas ainda não se tinha aquele conceito de computadores. Quando em 1930, por ali, aí começam as grandes pesquisas, tanto na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, na Alemanha, a respeito de máquinas que pudessem processar mesmo informações. Essas máquinas, inicialmente, elas são teóricas, mas com a guerra, né, em 1939 até 1945, o que acontece é que essas máquinas, elas são acelerados o desenvolvimento, se coloca muito dinheiro, porque o que precisava na época eram duas coisas. A primeira delas era fazer cálculos balísticos, para que quando se soltasse uma bomba ou um míssil, através da matemática do computador, calculado ali naquele momento, você pudesse então soltar com uma grande maior precisão do que você fazia antigamente de forma somente visual, né? Você fazia agora com cálculos mais avançados, para poder então atingir ali o seu alvo, o seu inimigo. O outro grande desenvolvimento também, a partir de Alan Turing, e aí eu não sei se vocês já viram, existe um filme muito famoso agora, né, que se chama O Jogo da Imitação, que mostra como foi que ele decifrou os códigos de uma máquina, né, codificadora que transmitia dados codificados da Alemanha nazista, na época dos nazistas, que o nome da máquina se chamava Enigma. Então ele consegue decodificar através de uma máquina que ele desenvolve. E aí, finalmente, né, aqui, ó, em 1946, com 18 mil válvulas eletrônicas, né, e 30 toneladas, em uma sala com 180 metros quadrados, a gente tem, então, o que a gente chama do primeiro computador da história mesmo, desenvolvido, que funciona, mesmo que queima uma válvula todo dia ali, mas ali sim a gente pode dizer, em 1946, que a gente tem o primeiro computador realmente que vai se assemelhar aos computadores de hoje em dia, né? São os computadores da guerra, né? O ENIAC, o UNIVAC, então eles chegam nessa... Professor, Pode falar? desculpa, qual é o nome do filme, por favor, só pode repetir?
É o jogo da imitação. Ele fala a história do... É a primeira pessoa que a gente conhece, assim, da computação, que abre os caminhos, vamos dizer assim, para toda a história da informática. O jogo da imitação é aquele ator lá que faz na Marvel, né, ali dos Vingadores da Marvel, que faz o Doutor Estranho, que eu me esqueci o nome dele, me esqueci o nome dele, depois eu me recordo aqui e falo para vocês. É Cumberbatch, se não me engano o nome dele. Mas, então, é a partir dos desenhos de Alan Turing que ele cria a máquina de estados finitos, né? Então, é uma parte teórica, mas que ele é, então, contratado na Inglaterra para poder construir o computador, que vai decifrar, então, a máquina Enigma. Ele, na época, é uma pessoa muito arrogante, até depois ele era homossexual e ele foi perseguido pela Inglaterra, né? Uma parte que mostra muito no filme. Ele foi perseguido por ser homossexual e ele foi dito a ele, olha, ou você toma esse remédio para cessar qualquer coisa de libido sua, ou então você vai ser preso. E aí, depois, a partir de tomar os remédios e ter muitos efeitos colaterais, ele se suicida. E aí, somente agora, quando faz uns 10 anos, é que a Inglaterra veio reconhecer o erro, né, que fez com ele, e aí tirou essa condição todinha do que tinha feito, reconheceu o erro que tinha feito com ele, que ele foi a pessoa que mais desenvolveu o ramo da computação num curto período de tempo. Se ele tivesse permanecido vivo, pesquisando, talvez a gente tivesse avançado ainda mais rápido. Infelizmente, houve tudo isso na história, né, foi péssimo. Mas é importante saber de tudo isso, né, que acontece. Então é nessa época que está fervilhando, no guerra e principalmente no pós-guerra, quando começam a enxergar todas as possibilidades que esses computadores eles conseguem fazer cálculos. Nessa época, pessoal, para vocês terem ideia, esses cálculos eles eram menor do que uma calculadora de bolso. Não é nem o celular da gente, porque o celular da gente é uma coisa, é como se fosse uma coisa alienígena para a época. Mas é uma calculadora dessas de bolso, vamos dizer, algumas delas eram mais potentes do que computadores como esse, dessas calculadoras científicas, por exemplo. Então, e aí vocês me perguntam, tá, professor, mas como é que um negócio de 30 toneladas você bota lá no navio para fazer cálculo? Não era assim que era feito. Esse computador estava numa universidade e aí fazia-se comunicação via rádio para as pessoas que estavam no navio, e as pessoas que estavam no navio passavam os parâmetros que elas estavam medindo, né, naquele momento, com os instrumentos do navio, eles passavam as informações com precisão, bem rápido, né, para essa estação de rádio, era alimentado no computador, e ali 1, 2 minutos depois saía o resultado, e eles passavam e diziam quais eram os ângulos que eles tinham que colocar na equação, né, numa equação de segundo grau, simples, na maioria das vezes, de quais eram os valores de X, do Y e tudo, para eles poderem dar um tiro. Então, era assim que funcionava naquela época. Hoje, com o celular, você faz esses cálculos em 1 segundo, e qualquer navio de guerra tem um dispositivo mínimo que faz isso aí dentro deles mesmos. Mas naquela época, os computadores eram esses, eram o tamanho de prédios, na verdade. Hein, professor? Pode falar? Aí tá dizendo que o bicho tinha 30 toneladas, era imenso, né? Era precisava imenso. De quantas pessoas para operar um computador desse? Várias pessoas, porque principalmente o que é que acontecia? Esses componentes, como as válvulas elas operam com uma temperatura alta, né, normalmente, e elas operam ali numa condição muito ruim para queimar. E aí elas eram um pouco confiáveis, porque eram componentes que estavam sendo desenvolvidos ainda naquela época, né? Então o que acontecia era que frequentemente eles estavam fazendo os cálculos, e porque era um desenvolvimento ainda da engenharia, uma válvula daquela queimava e tinha que vir uma pessoa e trocar na hora aquela válvula para o cálculo poder prosseguir. Então você está vendo aqui nessa sala vários fios, isso aqui são as entradas de dados. Imagine para botar o número 5 aqui, o camarada tem que vir aqui mexer num monte de fio desses aqui para colocar o número 5. No outro para colocar o número 10, entendeu? E aí, com tudo isso, numa central de processamento, ele vinha aqui, e nesses painéis aqui, ó, com lâmpadas, eles davam os resultados. Isso aqui era como se fosse um monitor, tá vendo? Os painéis aqui, onde ele tinha uma lâmpadazinha que acendia para dar resultados. Então, era muito arcaico mesmo, é lógico que era aquilo, era o começo, né? Mas era muito difícil operar o computador, que era o início. E aí, depois, finalmente, acontece, então, o pessoal brinca muito que em 1947
o transistor é inventado por causa do OVNI lá de Roswell, né, da cidade de Roswell, nos Estados Unidos, mas não é isso, pessoal. Veio uma história muito grande da válvula, todo mundo desenvolveu muito a válvula para simplesmente, uma válvula dessa aqui que está na mão dele, poder ser substituída por um transistor que é esse aqui pequenininho. Tá vendo? Esse aqui pequenininho, ele faz a mesma coisa que uma válvula desse tamanho. E uma série desses transistores, na verdade, milhares deles, cabem hoje em dia em um chip desse aqui. Na verdade, um Core i7 desse aqui, ó, que eu estou mostrando, ele tem bilhões de transistores, tá? Então, bilhões desses componentes miniaturizados que são criados, são feitos em laboratório, né, com uma tecnologia de miniaturização, né, que é feita química, mecanicamente também, às vezes, e para poder ela caber num espaço de 1 centímetro quadrado. Então, o que antigamente você tinha que usar uma desse tamanho, depois passou a ser desse tamanho, depois bilhões desses aqui estão dentro de um único chip aqui, que é, vamos lá, 2, 3 centímetros por 3 centímetros. Mas a parte de chips mesmo, ela é 1 centímetro quadrado normalmente, ou menor um pouquinho. Então, isso acontece em 1947, né, o transistor, e então, em 64, algumas indústrias americanas, elas se movimentam rumo à produção aqui do circuito integrado, que é quando você coloca num chip, a gente chama de circuito integrado em um lugar só, né, circuito integrado. Então, chama CI, ou em inglês, IC, tá? IC. É um componente então, eletrônico com centenas, milhares, nesse caso a gente já está no milhões, bilhões de transistores. Por que a gente usa um transistor? Um transistor ele é um componente que você controla a tensão e as correntes dele como se fosse uma torneirinha em casa. Então, de acordo com o aperto que você dá ali na torneira, ele vai abrir uma quantidade de água, tá? Numa situação normal de energia, você pode controlar a energia, mas para os computadores, você só controla esse fluxo para apresentar 0 ou 1, tá? E aí a soma desses zeros ou 1 é o que vai fazer todas as palavras, todos os códigos, todas as letras, todos os números nos computadores serem processados. Então, nos anos 70... Oi? Alguém? Deixa eu só ver assim. Opa, a pessoa entrou. Pessoal, vocês estão fazendo perguntas? Deixa eu ver. Tá. Pessoal, quem tiver perdido a entrada, eu vou pegar e vou botar essa aula gravada lá e poderão assistir lá, tá? Não se preocupem muito com isso. Mas é bom que vocês participem da aula, porque eu acabo explicando muita coisa de uma vez só, né? Então é bom vocês chegarem aí nesse ponto. Então, nos anos 70, finalmente, a Apple, ela lança, né, nos anos 70, esse primeiro computador aqui, que é o Macintosh. Então, quando ela lança esse computador aqui, a gente começa a sair do computador grandão, que são os computadores que as empresas compram, e a gente vem, então, para o computador pessoal, né, o PC, Personal Computer, né, computador pessoal, que é aquele que a gente bota na mesa da gente. Antigamente tinha essa telona, assim, né, o teclado, mas que ele veio evoluindo, né? E a Microsoft, então, a Apple, ela tem um sistema operacional próprio dela, e a Microsoft vê nisso a oportunidade de criar, então, um sistema operacional que seja mais prático, mais fácil de utilizar. E aí o resto é história, né? A gente usa o Windows até hoje, basicamente. Nas décadas, então, de 80 e de 90, surgem, então, as redes de computadores, tá? Como pesquisas, tanto de universidades em conjunto com o Departamento de Defesa americano, né, surge a DARPA, que é a primeira rede de computadores, para tentar falar em longa distância, né, através de, inicialmente, tanto via rádio, via comunicação de rádio, mas também depois com fibra ótica. E aí, nos anos 90, então, a gente tem o desenvolvimento das redes de computadores, dos anos 80 aos anos 90. E chega, então, ali, em 95, chega no Brasil, né? Ela já existe antes um pouquinho, mas comercialmente, ali entre 94 e 95, a internet, ela começa a ser algo disponível para a população.
E de 2000 até hoje, então, já com o uso da internet, surgem, então, as redes sociais, a inteligência artificial, a indústria 4.0, que é você utilizar a indústria, mas agora com inteligência artificial, né, com vários itens que colocam mais automação nessa indústria. Você tem, então, ali desde os anos 2005, mais ou menos, os smartphones que mudaram a nossa vida. A gente sai de um computador do qual a gente precisava ficar numa mesa e tem um computador no bolso, basicamente. Então, agora, antes de prosseguir, eu vou dar uma pausa e vou perguntar a vocês até como está até agora, se vocês estão entendendo direitinho, que eu falei muito, né, falei bastante, e aí eu queria que vocês abrissem aí para tirar dúvidas, algumas coisas, comentar algumas coisas sem problema. Tá, que nós estamos no tempo ainda. Então, quem quiser comentar, pode abrir o microfone aí e falar alguma coisa. Boa noite, professor. Boa noite, ô Denis. Só uma pergunta, o senhor chegou a usar um computador desse quando chegou no Brasil? Sim, eu tive o meu primeiro, quer dizer, o meu primeiro foi da minha tia, na verdade, né, não foi meu, mas ele foi um 486, tá? Já existiam computadores aqui no Brasil. Esses computadores, eles eram... opa, acho que alguém pediu a mão, foi? Doutora professora. Beleza. Deixa eu só... Aí eu já passo para você, tá bom? Viu, Denis? E aí o que é que aconteceu? Eu acho que depois de uns 6 meses que ela tinha um computador, chegou a internet, né? E a internet, ela vinha... Eram basicamente assim... Você ligava, né, com um modem, você ligava na linha telefônica, então você conectava lá num provedor, vamos dizer, naquela época já tinha o UOL, se não me engano, ou era América Online ou era o UOL, então você pegava, ligava naquele provedor, não minto, em 95 ainda era um provedor local de Campina Grande, lá onde eu morava, você ligava ali e você se conectava via linha telefônica, muito lento, mas você já começava a ter acesso a, por exemplo, páginas na internet. Por que páginas na internet já existiam naquela época? Naquela época, em 1993, hoje a gente vê as notícias, né, e acha que, por exemplo, por que constrói um acelerador de partículas? Por que faz isso, mas isso só desenvolve a parte de física? Não. Para vocês terem uma ideia, a primeira página de internet ela foi desenvolvida no LHC, né? No CERN, lá na Suíça, que é aquele onde ficam aqueles aceleradores de partículas lá, que tem provado, né, as partículas que existem e subpartículas atômicas nos modelos que se tem hoje em dia de mecânica quântica e tudo. Então, no CERN lá, né, uma pessoa lá, ele desenvolveu a primeira página web lá, a primeira página em HTML, e conseguiu, né, fazer através de linguagem de script, que já existia, mas não era utilizado para isso. Então ele pegou e utilizou, e fez a primeira página, e aí quando chega então em 95, a gente aqui já entra na internet no Brasil, já existiam algumas páginas. Existia um grande indexador, antes de existir o Google, que a gente usava no Brasil, chamado KD, então eu usei muito o KD, a minha vida era usar o KD, nessa época, de 95 até 2000 mais ou menos. E aí e também existia um buscador americano chamado AltaVista, que eram basicamente os dois que o AltaVista eu usava mais quando não achava uma coisa em português, e aí eu utilizava ele para procurar alguma coisa em inglês, por exemplo. Eu fiz essa pergunta, professor, porque eu tive o prazer também de conhecer o computador. Na época só era o DOS. O senhor lembra do DOS, né? Sim, foi meu primeiro curso de informática, que não foi esse curso técnico, foi aquele curso que a gente ia fazer assim, nos lugares que faziam os cursos de informática, né? Então eu fiz o MS-DOS. Aí isso que o senhor falou, eu vi tudo isso, da linha telefônica, do DOS. Antigamente a pessoa não sabia nem inglês, mas todo o comando era em inglês. Exato. Hoje a facilidade que a pessoa tem só Ctrl+C, Ctrl+V, antigamente não era assim. Assim, era tudo na mão, né? Todos os comandos na mão. Quanto é que eu cheguei a fazer datilografia? Até hoje eu digito sem olhar para o teclado. Eu vejo raramente a pessoa fazer isso. É verdade. No começo da evolução. Eu peguei verdade, a datilografia, aí teve aquela digitação computadorizada, aí teve digitação, parece que
a máquina era elétrica, se eu não me engano, eu peguei toda essa fase, eu achei maravilhoso, eu vivi tudo isso. Por isso que eu fiz essa pergunta pro senhor. Não, é bacana demais. Eu também, eu vivi. Não, a parte de máquina elétrica eu cheguei a ver, mas eu era ainda adolescente, né? Eu era criança, não cheguei a usar. Mas o computador ali, eu tenho hoje 40 anos, né? O computador eu usei o computador desde aquela época, do DOS. Depois o Windows 3.11 ainda, antes de ser o Windows 95, né? Depois o Windows 98, o XP e assim por diante. O Linux, para mim, é mais recente, tá? Linux eu usei na época em 2002, 2003, um pouquinho, mas aí, né, eu fiquei refém ali do Windows, até porque as empresas onde eu trabalhava usavam majoritariamente o Windows. Recentemente, aí, nos últimos 4, 5 anos, é que eu uso somente Linux. Emerson, você queria falar? Tá com a palavra. Não, professor, foi que eu apertei sem querer aqui a mãozinha. Ah, perfeito. Desculpa. Não, tranquilo. Alguém quer falar, pessoal, mais ou não entendeu alguma coisa? Quer que eu volte? Quer que eu dê mais alguma informação? O vídeo vai ficar disponível, tá? Até amanhã ele está disponível para vocês lá. Eu ainda vou colocar, na verdade, o meu material lá na disciplina, tá? Não se preocupem, porque de hoje para amanhã não tem tarefa. Eu vou deixar só uma lista de exercício com 5 questões só amanhã. Mas aí amanhã, na aula de amanhã, eu explico de vocês como serão, né, essas questões. Tá tudo tranquilo, então. Posso prosseguir? Todo mundo vivo ainda está me escutando? Todos estão me escutando ainda? Comentem aí no chat, pelo menos, pessoal. Bota sim, 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 para quem está vivo. Beleza. Tranquilo. Eu preciso dessa interação. Pode falar, Lucas. Só uma observação, quando o senhor começou a falar sobre os transistores, eu passou um filme aqui nos meus olhos aqui, que meu pai, ele era eletrônico, né? Eu também sou, tá? Ele consertava esse negócio de televisão, eu sempre ficava vendo ele e tudo, mas como eu era muito pequeno, não entendia bem, né? E aí eu lembro que ele teve um dia que ele estava tentando consertar uma televisão, ele falou, filho, tá na hora de eu começar a tentar arranjar outro emprego, porque a tecnologia está me engolindo já, a minha vista está ficando cansada, que os componentes estavam ficando cada vez menores, né? Às vezes ele até me chamava para ver a numeração das peças. Eu utilizo hoje em dia, para você ter ideia, um microscópio. Esses microscópios que tem na internet ali, que aumenta 1000 vezes, aqueles R$100 e poucos, né? Aqueles baratinhos. Já para não puxar tanto. Antes de fazer o bacharelado em sistemas de informação, lá na Paraíba, não existia ainda a escola técnica, o IFRO, né? Lá na Paraíba. Lá é IFPB, né? O Instituto Federal da Paraíba. Existia um Cefet, mas eu acho que em João Pessoa, mas na minha cidade, a escola técnica mais importante, que foi muito importante no Nordeste, era a Escola Técnica Redentorista. Apesar de não ser do governo, né? Era confessional, era da Congregação Redentorista, mas ela recebia bolsas do governo do Brasil, da Alemanha e também da Holanda. Então, eu recebi bolsa na época, eu estudei os 3 anos, e eu, antes de ser analista de sistemas, minha primeira formação foi técnica, eletrônica, industrial e telecomunicações. Por isso que eu vim para Rondônia, meus pais já moravam aqui, meu pai era professor da UBRA, né, da faculdade de UBRA lá em Paraná, e aí eu vim para trabalhar na Brasil Telecom, que hoje é Oi, né, como técnico em telecomunicações. Só aqui em Rondônia, depois de 5 anos, é que eu concluí a análise de sistema lá em Paraná. Então, vou prosseguir aqui, pessoal. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone, me façam pergunta e me interrompam, tá? Deixa eu prosseguir, então. Então, pessoal, depois, então, dessa história todinha aqui, da gente chegar até hoje, né, com a indústria 4.0, inteligência artificial e tudo isso, e que eu vou falar um pouquinho disso tudo aí depois, nas próximas aulas, tá? Mais detalhadamente. A gente tem os primeiros conceitos básicos de informática. Então, na informática, a grosso modo, obviamente, a gente tem uma grande divisão, né, que vamos dizer assim, do corpo, que é o hardware, né, que é aquilo que você efetivamente é palpável, que você pode pegar, né, que é material, ou seja, matéria física no mundo, né,
Então, são seus componentes lá, a impressora, o computador mesmo em si, né, a CPU, que a gente costuma chamar, ou o gabinete, o teclado, o mouse, o monitor, os drivers, né, os drives de entrada e saída, né, que está uma imagem do disquete ainda aqui, mas pensa mais num pendrive, alguma coisa assim. Então, tudo isso é a parte física do computador, o que aí vem do inglês hard, né, de duro, ware, que então, vamos dizer, as coisas físicas, né. Então, quando vocês ouvirem essa palavrinha aqui, quer dizer as coisas físicas de alguma coisa. Então, no caso do computador, o hardware de computador é a parte física dele. E também a gente tem, então, né, quando foi criado esse conceito, né, nas universidades, então já que eu tinha o hardware, já que eu tinha a parte física dele, eu tenho a parte intangível, a parte que é abstrata, a parte que, embora ela exista no mundo, pelo menos da nossa abstração, da nossa imaginação, a gente consegue concretizar ela através do código, né, do computador, ela é um conjunto de impulsos elétricos dentro desse hardware. Então, a gente chama o soft. Soft em inglês é aquilo que é suave, que é aquilo que é mole, né? Então, é a parte que não é a parte dura do hardware, é a parte que é essa parte abstrata. Então, software vem disso. Os softwares são todos os programas de computador, tá? Desde o sistema operacional até todos os outros aplicativos, todos os outros executáveis, todos os outros programas que funcionam, né, dentro de um sistema operacional. O sistema operacional, a gente vai ver mais adiante, mas eles têm a função exclusiva de conversar com o hardware, fazer com que cada software, sua planilha eletrônica, seu documento do Word, converse com as partes físicas do computador. E além de fazer diversas outras funções. Mas ele tem essa função de interagir, né, com todas as partes do computador e traduzir esses códigos em outros códigos que vão conversar diretamente com essas máquinas, essas partes de máquina. Então, hardware, parte física, software é a parte abstrata, é o programa de computador. E aí a gente entra, então, nessa definição que já é um pouquinho mais, tá, de atenção, requer da gente com um pouco mais de atenção. Então, a gente precisa, então, entender o que é um dado, o que é uma informação e o que é um conhecimento. Então, para a computação, tá, um dado, ele é um pedaço, né, de algum símbolo, normalmente, ou algum número, mas do qual você não tem nenhuma referência. Ele é apenas seja um número, seja uma letra, seja uma palavra, um código, seja o que for, ele é apenas um conjunto, né, ou unitário também, de um símbolo que inicialmente você não sabe em que contexto ele está. Então, isso é o dado, tá? É o pedaço mais, vamos dizer assim, mais atômico, né, da informação. Ele é o tijolinho da informação. Ele, por si só, o tijolo não é uma casa, o tijolo é apenas um pedaço de uma parede, né? É o que vai fazer uma parede, e a casa, vamos dizer, ou a parede seria uma informação. Então, o dado, a gente vai ver que ele, na condição bruta dele, a gente olha para ele, né? Olha para ele, observa ele, mas a gente não consegue somente saber que ou é um número, é uma letra, mas a gente não entende ali em que contexto ele está. Então, as características de um dado, ele é simples observações sobre o estado do mundo. Então, um estado qualquer no mundo, ele pode ser representado com um número, pode ser representado com uma letra, pode ser representado com um símbolo qualquer. Ele é facilmente estruturado, porque ele é muito primitivo, né? Ele é a forma mais básica. Ele é facilmente obtido por máquinas, porque as máquinas, elas podem transferi-los, ele pode copiá-los ou conversar esses dados de uma forma muito fácil, por causa dessa característica bruta dele, de ser a forma mais básica. E eles são frequentemente quantificados, ou seja, eles são números, normalmente, tá? Mas podem ser também letras. Mas você, normalmente, como a gente representa tudo em binário, vocês vão ver que até isso, no futuro, pode ser representado de forma numérica. Até mesmo letras podem ser representadas de forma numérica. E ele então, por essa condição de ser facilmente obtido pelas máquinas, ele também é facilmente transferível de uma máquina para outra.
Então, essa é a informação mais básica, né? Aliás, não chega nem a ser a informação. É a parte mais básica da parte imaterial do computador, da parte abstrata. É o dado. Então, pensem nele como um tijolinho ali. A informação já é um dado que ele é dotado de relevância e propósito. Ou seja, ele está inserido num contexto, tá? Ele tem, não total, não num contexto mesmo, mas ele já tem alguma relevância para algum propósito. Já se sabe mais ou menos o que se tem em relação a ele. Contexto mesmo a gente vai ver que no final ele vai estar somente no conhecimento. Mas o dado ele já é dotado dessa relevância e desse propósito. A gente já sabe para que a gente quer ele. Ele requer uma unidade de análise, ou seja, uma unidade de medida, uma unidade de representação desse símbolo, desse valor. Tá? Então, o dado é o valor, a informação esse valor representa o quê, para quê. Então, ele exige um consenso em relação ao que significa, né, ao significado dele. O que é esse consenso? Por exemplo, se eu digo assim, eu apresento inicialmente um dado, o numeral 1. Então, a princípio, você não sabe o que é. Mas quando eu dou uma informação dele, ou seja, eu transformo o dado, que era um 1, numa informação, eu digo 1 centímetro. Então, você já tem um dado transformado em informação. Isso já consegue te dizer alguma coisa, é uma medição. É a medição de um comprimento de 1 centímetro de alguma coisa. Eu ainda não sei em que contexto está. Não tenho conhecimento disso. Mas eu já sei que aquilo é uma medida. Aquilo já representa alguma coisa no mundo que eu conheço bem. A unidade de análise dele, então, é o centímetro. É 1 centímetro. Então, está explicado o que é. Essa unidade também pode ser, por exemplo, a idade de uma pessoa. Ela pode ser a quantidade de portas que um carro tem. Pode ser o tipo de material do pneu, que é borracha. Pode ser um material outro sintético. Mas esse tipo de material é a unidade que a gente vai querer saber na informação. O consenso é porque 1 centímetro, ele tem que ser 1 centímetro para mim aqui no Brasil, em Guajará-Mirim, em Rondônia, mas ele tem que ser 1 centímetro também para o camarada que está no Japão na Olimpíada nesse momento. Então ele não pode ser diferente, tem que ser um consenso global, ou científico pelo menos, de que existe esse significado dessa unidade de medida, tá? Para que ele tenha real significado para todos no mundo. E ele exige necessariamente, o que a gente tinha falado, a medição humana. A gente tem que atribuir essa medição e fazer o consenso, né, sobre ela. Mas essa informação, somente se eu der 1 centímetro, né, 2 centímetros, ela não diz nada. Para ela dizer alguma coisa, e aí eu preciso ter um conhecimento atribuído, ela precisa ser relevante para mim. Então a informação, ela é valiosa e ela vem da mente, normalmente humana. Não que os outros não tenham vindo também, mas que ela já está inserida, então, num contexto. Ela possui, então, uma reflexão, uma síntese, um contexto. Que contexto é esse? Bom, se eu disser para vocês que 1 centímetro vamos dizer, o tamanho de uma pilha, né, que vai colocar num equipamento, vocês já vão entender um contexto através do conhecimento de vocês de mundo, ou de um conhecimento tácito, ou de um conhecimento específico que está lá, de que 1 centímetro de pilha é uma pilha muito pequena. Eu nunca tinha visto uma pilha de 1 centímetro. Então, você já vê, opa, essa pilha não é comum. Você já extrai reflexões sobre ela. Você já consegue fazer uma análise mais sintética, você consegue enxergar um contexto. Esse contexto, como ele é reflexivo, como ele é da mente humana, ele já é de difícil estruturação. Porque várias pessoas podem ter diferentes interpretações sobre isso. Inclusive diferentes situações, como por exemplo, uma pilha para mim é incomum de 1 centímetro no Brasil, mas vamos dizer que lá na Rússia seja normal. Não sei, pode ser. Ela é então de difícil captura para as máquinas. Por quê? Porque a máquina, se ela não for apresentada por diversas programações para poder entender o que significa esse 1 centímetro, ela simplesmente ignora que esse 1 centímetro é uma pilha pequena. Ela sabe que é uma pilha. E sabe que tem 1 centímetro, mas não sabe o que isso representa no mundo. Se isso representa uma pilha ser muito pequena ou muito grande. Por exemplo, comparado à pilha de um relógio, ela é uma pilha grande, mesmo que seja com 1 centímetro só. Então é por isso que é frequentemente tácito, né? É o conhecimento de cada ser humano que vai, então,
dizer o conhecimento do que é que aquela informação representa para você. Então, por isso, ela é também de difícil transferência. Eu só quero fazer uma observação aqui, pessoal. Esse é o conceito formal do que eu estou dizendo. Aí o mundo, ele progride, né? Existem atualizações. Então, para uma máquina hoje, ela que tem inteligência artificial, ela além de dominar, como as outras já dominam, o dado e a informação, uma máquina com inteligência artificial, ela pode simular ou aprender ou ser programada para começar a entender o conhecimento. Vou dar um exemplo claro para vocês, tá? Todo mundo aqui usa o Facebook, por exemplo. Então, no Facebook, a gente começa ali a dar uma olhada em um vídeo, lá naquela parte de vídeo do Facebook. E a gente começa a olhar que muitas pessoas estão postando um vídeo ali de pássaro, vamos dizer, os pássaros de Rondônia. Então você olha um vídeo de pássaro, depois para ali e olha outro vídeo de pássaro. A máquina, tá, que são os computadores do Facebook, ele já começa a entender, esse usuário ele tem interesse em vídeos de pássaro. Então pega a timeline dele, modifica ela para mostrar mais vídeos de pássaro, para ele passar mais tempo conectado vendo vídeos de pássaro. Por quê? O Facebook ele tem um algoritmo que é de atrair pessoas para ficar olhando o Facebook, porque aquilo permite com que informações comerciais, né, propagandas, né, anúncios sejam colocados para você e aquilo monetize a empresa. A empresa ganha alguma coisa da empresa que está anunciando junto ao Facebook. Então ele tem um algoritmo de inteligência artificial que faz isso. Ele vê se você está olhando muito vídeo de um assunto específico e começa a mostrar mais vídeos para você, até que ele vai induzindo você a ver vários vídeos daquele assunto. E aí você muda de assunto, ele começa a inteligência artificial se moldar de novo e ver tudo de novo. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Então eu vou dar alguns exemplos, né, do que é um dado. Tá? Então, ó, desculpe que esse exemplo aqui ele é mais para enfermagem, mas vocês vão entender depois por quê. Então, ó, 12/80. O que é isso? Por enquanto eu não sei. É somente um número com uma barra aqui, né? 36,5. Também não sei. 1,68. São números, né? 138. Não sei o que é isso aí. Mas é um conjunto de números, é um conjunto de valores que está aí na minha tela. Então, isso são dados. Vocês veem que eu os enxergo, estou vendo, reconheço, sei que 1 é 1, 2 é 2, 0 é 0, sei que 120 é 120, 80 é 80, mas aqui eu não consigo entender mais do que eles que representam como número. Por quê? Porque há falta de outros componentes que aí poderiam me informar alguma coisa melhor. E aí, por isso, a informação vem no próximo slide, quando eu dou a vocês um contexto. Perdão, desculpa, um contexto não. Quando eu dou mais uma medida, né? Uma medida que então ele consegue atribuir ao valor já vamos dizer assim, um entendimento, né, a partir de um símbolo de medição. Então, quando eu vejo 120/80 milímetros de mercúrio, então eu sei que isso aqui é uma pressão arterial. Então, isso aqui é o 12/8, o famoso 12/8. 36,5 graus centígrados é uma temperatura, porque tem graus centígrados. Tá? 1,68 metros então, M é metros, então uma unidade de medida de tamanho. Existe aqui 1,68 m. 138 quilogramas é uma unidade de peso. Tá? Então, um indivíduo que tem essa informação, e aí pode ser o computador e até mesmo hoje uma inteligência artificial, mas primeiro eu vou dar para vocês o conceito sem a inteligência artificial, tá, pessoal? O conceito básico. Através dessa informação, então, o ser humano que olha essa informação no computador, ele pode fazer um julgamento de conhecimento. Ele pode trazer conhecimento a essas informações dadas. Então, vamos dizer que fosse uma análise, então. O conhecimento através de quê? Bom, isso aqui é uma pessoa que tem uma pressão arterial normal, a temperatura normal também, 36,5, tem 1,68 m, que está na média da população brasileira, mas tem 138 quilos. Então, ele pode, então, com conhecimento, inferir, através dessa informação,
alguma coisa. Então, ele pode dar, vamos dizer, um laudo, né? Digamos que fosse um técnico ou um médico, ele pode dizer, apesar de apresentar obesidade grau 3, a pressão sanguínea encontra-se normal. Também não há indicação de febre, porque ele está com a temperatura normal. Então, o laudo aqui é o exemplo de conhecimento extraído a partir da informação. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa específica, pessoal? Até o momento está tudo bem? Então, vou prosseguir, tá? Então, os conceitos básicos, né, de informática. Né? Professor, Pode falar. tem uma moça querendo fazer uma pergunta no chat. Ah, maravilha. É porque, pessoal, vocês precisam abrir o microfone, porque quando eu estou olhando o slide, eu não vejo, tá? Opa, pode falar. Pode falar. É Tayane, é? Pode falar, Tayane. Se quiser escrever no chat, pode escrever, que eu tô vendo o chat agora, mas estou ouvindo. Se quiser abrir o microfone, é melhor. Eu está quase terminando. Segura só mais 5 minutinhos. Professor, Oi, pode falar. segui. Nessa parte aí dos dados, o professor Wesley, o senhor conhece, né, o de banco de dados? Sim. E aí ele fez um exemplo que facilitou bastante para a gente entender. Ele falou que Opa. dados seria como se o senhor desse o número de uma casa qualquer para alguém ir atrás, e aí não ia ter relevância nenhuma. Aí agora, se a pessoa desse o nome da rua, o bairro e o número, aí assim ia fazer algum sentido e ela encontraria a casa. Perfeito. Perfeito. É excelente esse exemplo, tá? Então, vocês ouviram, né, o exemplo da Tayane? Se eu der o número da casa simplesmente, né, eu até posso dizer, é o número de uma casa. O número é o número 1522. Mas, sem eu dizer a rua especificamente, ou até o bairro, vai haver várias ruas, né? Existem várias ruas que têm o mesmo número. Então, eu não consigo achar a casa. Se torna irrelevante o exemplo. Né? Mas o exemplo é muito bom, na verdade. Se torna irrelevante o dado, né? Então, a informação é necessária. Eu preciso também da rua para poder fazer, então, ter a possibilidade de achar. Cuidado, viu, Ludmila, ao chamar o dado de informação. Ele é um pedaço que constrói a informação. Ou seja, o dado, no número ali, né, o numeral sozinho, puro, sem nada, ele é um dado. Então, ele é um valor, que pode ser uma letra, a letra A. A letra A é um dado. Mas se eu disser para você somente, chegar para você e disser, Ludmila, letra A, você vai dizer o quê? Sobre o quê? Então, o dado é isso, você não consegue entender algo a mais do que isso. Vocês têm lá, né, essa parte pequena, né, de valor, né, que a gente não deve chamar de informação, tá? Mas ela não consegue completar para você a informação. Ela só vai fazer algum sentido quando você consegue botar uma medida, uma característica, você consegue colocar ela, pelo menos ali, uma classificação para ela. Então, por exemplo, quando você pega uma tabela no Excel, né, se você tiver ali uma série de números, 1, 5, 20, tudo, mas lá em cima não tem um campo que está ali te mostrando o que é aquilo, isso aqui é o número de vezes em que uma luz piscou. Então lá em cima tem que estar essa descrição. É o número de vezes que a luz 1 piscou. 5, 2, 10. Então é o nome do campo, nesse caso, que vai ser a informação. A informação vai ser o nome do campo junto com os dados. Então ele tem ali, então já, vamos dizer assim, um sentido, né? Porque ele está dentro ali de uma medição. Ele está dentro de uma classificação. Sim, viu, Ludmila? Os algoritmos são programas de computador. Então, o algoritmo em si ele é um código, que a gente desenha ele
e ele pode, né, nesse caso, o que ele vai fazer, ele vai lá e coleta a informação. Então, ele vai lá na sua rede social, o Facebook, tem esse algoritmo nativo dele, todos sabemos e concordamos com isso, né, na verdade, quando entramos lá no Facebook, e ele fica, então, calculando, né, fazendo cálculos em relação ao que você vê. O que você vê, né, quando você clica num vídeo, isso vai ser uma informação que você vai dar para o Facebook. Ó, ele clicou no vídeo de pássaros lá. Então, esse vídeo de pássaros, ele vai entender, olha, ele quer ver vídeos de pássaros. Então, ele pega e reorganiza a sua timeline para mostrar mais vídeos de pássaros. E aí você vai passando. Conforme você vai fazendo isso, ele vai se reorganizando para poder mostrar melhor para você. Tá? Mas isso é uma fase que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Com inteligência artificial. Por enquanto, eu quero que vocês entendam uma forma mais simples, mais básica, que é poder entender o dado, né, que é o valor 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, e tentar entender o que é a informação. A informação é 1 centímetro, né, 2 metros, né, 40 graus. Então, isso sim é uma informação, porque ele tem o valor, mas ele tem uma unidade de medida, ele tem né, algo que eu possa dizer, olha, isso significa nesse campo, nessa classificação, nesse ramo aqui. Tá? Espero que vocês tenham entendido direitinho até essa parte aqui. Tá tudo bem, pessoal? Então, quem tiver mais perguntas, pode fazer aqui no chat também, ou abrir o microfone. Estou já prosseguindo para o final, tá, pessoal? Mais uns 10 minutinhos, aí eu vou abrir só para perguntas e nós vamos encerrar. E aí amanhã nós vamos ao encontro de novo. Então, deixa eu só voltar aqui, ó. Então, essas são as partes simples, tá, de um computador. Até mesmo de forma um pouquinho diferente, sem alguns tipos desse, o celular da gente também tem tudo isso, tá? Então, ó, um computador tem aqui, ó, o monitor, nesse item 1, ele tem, deixa eu ver o 2, o 2 ele tem a placa mãe aqui, ó, que é a placa onde vão ser conectados todos os outros circuitos ou placas que o computador precisa, como, por exemplo, o número 3, o processador, que é a unidade que faz todos os cálculos, que processa todos os dados aqui em informações. Então, ó, a memória, tá vendo? A memória RAM, que é a memória de leitura, enquanto o computador está ligado. Quando você desliga, ela apaga as informações. Mas você tem também, ó, placa de rede, som, de vídeo, né? Você tem diversas placas aqui representadas nesses 5. Pode ser vários tipos de placa. Você tem 6, a fonte de energia, aqui, ó, tá vendo? Você tem o leitor de CD e DVD. Hoje em dia, nem todos os computadores mais têm, né, que já é algo um pouquinho mais antigo. Você tem, então, ó, o disco rígido, que é uma memória mais fixa, né? Você grava lá e fica lá. Por isso que você liga o seu computador todo dia, ainda estão todos os arquivos, tudo que você fez. Para vocês terem uma ideia, naquele computador da Segunda Guerra lá que eu mostrei, aquele de 30 toneladas, quando você desligava, perdia todos os dados, não gravava nada, tá? Você tinha que colocar o cartão perfurado lá e começar tudo de novo, para ele processar e entender de novo a programação. O mouse aqui, né, um dispositivo também, e o teclado. Perdão. Existe uma classificação também, tá, pessoal? Esses dispositivos, eles podem ser de entrada ou saída. Mas antes de falar isso, eu quero fazer um paralelo aqui, ó. Então, para o celular, em vez de um monitor, a gente tem a tela do celular. O celular, ele também tem uma placa-mãe, tem um processador, na verdade, ele tem mais de um processador, né? Ele também tem memória RAM, e ele tem também a plaquinha Wi-Fi lá dentro, que é uma placa de rede. Ele também tem dentro lá os seus drives e seus circuitos integrados que representam som e vídeo, tá? E convertem isso para que vá para a tela e que vá para o alto-falante. Ele tem a bateria, que é a fonte de energia dele, e o carregador, né? Também quando a gente carrega. Ao invés de ter um leitor de CD e DVD, você pode conectar através de adaptadores um pendrive nele, né? E até mesmo se você conseguir adaptar e ter o drive para isso, né? Você pode até mesmo conectar um leitor de CD a ele através de adaptadores, mas não é normal. E ele tem um disco rígido, mas em vez de ser um HD ou um disco dentro dele, ele tem, então, uma memória flash, que a gente chama, né? Uma memória que ela vai guardar as informações do seu computador aí num cartão lá de memória que, nesse caso, essa memória ela não se apaga, ela não se
perde os dados quando você desliga, tá? Então, é o equivalente a um disco rígido, mas ela é sólida, é uma memória sólida. Você tem, ao invés do mouse, é o próprio sensor do monitor, né, da telinha do computador, e o teclado também é na própria telinha do computador, quando você toca lá, né, é sensível ao toque. Então, o celular é um computador, do mesmo jeito, a diferença é só essas adaptações. Eu vou explicar isso bem mais detalhado amanhã, mas basicamente, ó, o computador ele tem o coração dele sendo essa CPU, né, a unidade central do processamento, que é o processador, está aqui, ó, representado numa figura, que ele tem, então, esses dispositivos aqui, ó, de entrada, ó, envia os dados à unidade central do processamento, ele tem os dispositivos de saída, como o monitor, como a impressora, então, os dispositivos de entrada seria o teclado, o mouse, tudo que eu boto informação no computador, então, quando eu digito, eu estou inserindo informação no computador. Desculpa. Quando eu imprimo, eu estou saindo com essa informação através de um dispositivo, pode ser a impressora, ou a saída que vem ao monitor, que vem para a minha tela. Tudo isso, para esse processamento acontecer, ele precisa que a memória do computador receba essas informações, armazene, enquanto ele faz outros cálculos, e receba, então, respostas, os valores que estavam na memória, e possa processar de novo. Tudo isso aí pode, depois de processado, e então para essa área aqui de cima, que é um de armazenamento secundário, ou seja, o armazenamento mais fixo, é aquele armazenamento onde eu posso desligar o computador ou o celular, e esses dados, essas informações vão persistir, elas vão continuar no computador, apesar disso, do desligamento, tá? Então, ó, aquilo que eu já tinha falado, né, uma classificação de dispositivos, ó, de entrada, teclado, scanner, câmera, mouse, joystick, leitor, aqui, ó, o scanner, né? Que é o leitor de código de barra, luvas aí, porque captam movimento, mouses mais específicos. Aí eu começo a ter dispositivos de saída, como a impressora, o monitor, uma caixinha de som, a impressora, o projetor, né? O retroprojetor ali, o datashow, né? Uma impressora daquela plotter. E no meio tempo disso, eu tenho dispositivos que servem tanto para entrada quanto saída. Por exemplo, o DVD lá, o CD que eu posso gravar. Então, eu tanto posso ler para ouvir a música, ver o vídeo, pegar a informação, mas eu posso gravar a informação dentro dele. O meu pendrive, eu posso copiar a informação para o pendrive e posso resgatar a informação que eu copiei lá dentro. Então, eu posso usar ele como dispositivo de saída, quando sai a informação, né, do computador para ele, e como dispositivo de entrada, quando eu recupero a informação dele para o computador. Câmera também, porque ela funciona, embora ela tire a foto aqui, né, ela funciona como um pendrive. Eu também posso copiar fotos para ela ou resgatar fotos dela. E nossa comunicação de dados, né, os roteadores ou equipamentos de comunicação de dados, eles são de entrada e saída, porque do computador para ele sai a informação, assim como chega a informação nele e entra no computador. Então, essa classificação de entrada, saída e de entrada e saída ao mesmo tempo, ela vai existir, então, em todos os dispositivos. Arquivos físicos, basicamente, eles vão servir como um modelo, né, de pasta. Eu vou falar mais especificamente deles amanhã também, mas eles têm, basicamente, uma estrutura de armazenamento dessas, parecida até com a estrutura física, lógico, que essa é uma estrutura lógica, onde eu tenho pastas dentro de pastas, né, ou dentro de arquivos, e dentro dessas pastas eu tenho, então, folhas, né, conjuntos de arquivos, ou conjuntos de, seja um livro, seja um documento, aquilo que for. Então, esse conjunto de documentos, normalmente, vai formar, então, esse conjunto de arquivos físicos versus arquivos eletrônicos aqui, né. E, finalmente, aqui, para terminar, eu quero comentar com vocês que a informática, hoje, ela está em tudo, né, e principalmente na educação, e principalmente depois do Covid. Nossas aulas, elas são viabilizadas através dos equipamentos eletrônicos, através do computador, através da internet, através do celular. Né, todos os nossos trabalhos, nós não batemos mais na máquina, nós não fazemos mais na mão, alguns até podemos fazer, mas o normal é que nós façamos ele dentro dos editores de texto, e então
através também de softwares, plataformas, simuladores, torna a nossa educação, né, o YouTube, vídeos, as redes sociais, elas tornam a nossa educação mais rica, porque agora a gente tem não apenas uma biblioteca física, mas uma biblioteca digital, virtual, e que ela é o mundo inteiro, né? Basta você ter o discernimento, você saber filtrar a informação que é boa da informação que não é boa. E aqui, então, mais ou menos um mapinha, né, do estudante aqui para até o certificado. Então, ele tem as tarefas dele, que vai ter que pegar ali no computador, vai estudar no computador e no celular, até ele se formar, ter o certificado dele. Tudo isso, hoje, é possível fazer digitalmente. Essa aqui é a outra parte, tá? Mas, basicamente, vou chegar até aqui com vocês hoje, e aí atividades eu vou deixar para amanhã. Vou abrir, então, agora para perguntas aqui. Vamos tirar a apresentação. E ficamos nós aqui na live. Vou só pegar aqui, pessoal. Quem sobreviveu na live aqui para dar um scan aqui. E para poder dar participação para vocês, né? Então, pessoal, deixo aberto agora aqui, quem tiver alguma dúvida. Hoje é nosso primeiro encontro. Amanhã, então, eu vou mostrar para vocês mais como a disciplina vai se estruturar, tá? A gente vai ver um pouquinho de editor de texto, planilha de cálculo, apresentação de slides, vai ver internet, vai ver uma introdução, pelo menos, conceitos básicos de banco de dados, e também os conceitos fundamentais ali de alguma coisa sobre nuvem, né? Informações nas nuvens, tá? Então, eu espero que tenhamos aí esse tempo todinho para a gente discutir bem esses assuntos, e quero, pessoal, vocês mais participativos. Eu sei que é um pouquinho cansativo a aula à noite, mas vocês participaram bem hoje, mas quero que todos aí tenham a opção de participar, tá bom? Pode falar, Tayane. Professor, é que eu esqueci que a gente ficava até brincando. O hardware é o que bate e o... Ah, meu Deus, essa classificação, hein? O hardware é o que a gente pode bater e chutar, e o software é o que a gente pode xingar. Mas, pessoal, então, se não houver perguntas, se tiver tudo bem, eu queria que vocês... Oi, pode falar, Lucas? Eu lembrei agorinha de um filme que eu assisti há uns anos atrás, que, assim, acho que para a galera que não teve muito contato, inclusive esse filme foi um divisor de mares para mim, assim, porque eu nunca tinha visto como é que tinha sido o início da informática. Eu vou colocar o link do trailer aqui, que tem no YouTube, e aí quem tiver interesse, dá uma olhada, assistir, conseguir baixar esse filme aí, Piratas do Vale do Silício. A história do Jobs, do Steve Wozniak, que foram, assim, caras que eu admirei muito, né? E foram assim, os pioneiros, né, assim, nessa nova geração da informática. E eu achei esse filme muito bom. Teve um outro, foi feito também, acho que é Jobs o nome do filme, que é até com aquele ator que faz 2 Homens e Meio agora, que eu esqueci o nome, que também é muito bom, mas esse daí, para mim, foi um divisor de mares. Maravilha. Maravilha, é muito bom. Dá essas indicações de vídeos, porque aí eu assisto também. Acho que eu já assisti o Piratas do Vale do Silício faz bastante tempo, mas eu acho que eu lembro qual é. Até o que ele conta a história do Bill Gates, quando ele vai negociar com a IBM a proposta do MS-DOS, né? Que ele ainda nem sequer tinha o MS-DOS, tinha comprado lá do cara da loja de memórias, e ele tá na mesa sem nada, mas ele negocia lá e o cara ainda esnoba ele, dizendo que o principal é o hardware, não o software. É esse filme? Hein, Lucas? Professor, só pode repetir que a internet caiu aqui uns segundos. Não, eu acho que eu assisti os Piratas do Vale do Silício. É um que ele mostra até aquele momento de negociação que
o Bill Gates, né, ele vai lá com a IBM na Microsoft, na época ele estava fundando a Microsoft, e ele ainda não tinha comprado lá o software, o MS-DOS do cara lá da loja de memória, que viria a ser o MS-DOS, e ele vai negociar, né, com a IBM, e a IBM, o cara diz aquela frase que provavelmente é a frase mais estúpida da informática, que é, ele diz, o importante não é o software, é o hardware. É esse filme? É esse mesmo, professor. É esse mesmo. Que ele Maravilha. desdenha e aí o pessoal do Jobs vai lá e toma a frente. Só para explicar, pessoal, para vocês terem uma ideia, Bill Gates se torna um dos homens mais ricos do mundo, né, um dos maiores bilionários do mundo, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele, naquele momento, como qualquer pessoa, ele comprou por $50 mil o software de testar a memória que um cara usava numa loja. E esse cara, até hoje, todo mundo pergunta, mas rapaz, você deu o software para ele de graça, praticamente, que ele vendeu por $50 mil, os direitos. E aí o cara da loja diz, olha, eu não sou Bill Gates, eu não ia fazer nada com esse software, eu ia passar a vida testando memória. Então foi bom ele ter comprado, ter desenvolvido tudo isso. E para mim, os $50 mil foi muito bom, porque eu ampliei minha loja, eu pude comprar mais peças, mais material, e até ganhar mais dinheiro com isso. Não como ele, mas pelo menos para mim foi bom. E foi bom para todo mundo no final, principalmente para Bill Gates. Mas é muito interessante por isso, porque a IBM, na época, que já é a maior fabricante, ela quer o direito exclusivo do software, ela quer comprar o MS-DOS do Bill Gates. E o Bill Gates na mesa diz, não, eu não quero comprar, eu quero ter a liberdade de instalar não apenas nos computadores da IBM e vender somente por $1 para vocês, a licença de cada um, mas o software é meu, eu licencio para vocês. Cada computador que vocês venderem, eu ganho $1 apenas, mas eu também posso vender ele junto com os computadores de quaisquer outro fabricante, não apenas exclusivo com vocês. E a IBM não quis, na época, inicialmente. Saiu daquela reunião, o Bill Gates saiu frustrado, mas depois ele consegue os primeiros contratos com as várias outras fabricantes, e a IBM depois acaba, né, trazendo o software dele também, e ele se torna essa pessoa, né, uma das pessoas mais ricas do mundo por causa disso. Porque ele tinha essa visão de eu ganho um pouquinho, mas com vários milhões, eu faço milhões todos os dias. Então ele foi muito inteligente, realmente é muito bacana esse filme que o Lucas trouxe para a gente aqui. Eu encorajo muito vocês, pessoal, aquilo que vocês trouxerem de material, de filmes, de dicas, tragam para a gente aqui, poste aqui, porque isso é muito bom para cada um que se interessar de assistir e ver. Tá certo? Então, ó, um abração para todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, e aí, a partir de amanhã, continuamos, então, desenvolvendo todos esses temas, tá bom, pessoal? A partir de agora, vocês estão livres. Um abraço a todos. E aí, amanhã a gente fala de avaliação, tá bom?